O segredo espiritual que poucos compreendem. Muitas pessoas buscam maneiras de se conectar com Deus, mas poucas conhecem um segredo espiritual poderoso que pode transformar sua caminhada de fé. O jejum não é apenas uma tradição antiga, mas uma prática espiritual que abre portas para experiências profundas com Deus. No entanto, muitos não entendem seu verdadeiro propósito e acabam cometendo erros que podem torná-lo ineficaz. O que realmente acontece quando alguém se priva de algo para buscar a Deus com mais intensidade? Quando olhamos para a Bíblia, percebemos que o jejum sempre esteve presente na vida dos que desejavam se aproximar de Deus. Desde Moisés no deserto até os primeiros cristãos, essa prática foi usada para fortalecer a fé e receber direção divina. No entanto, jejuar vai muito além de simplesmente deixar de comer, pois envolve uma entrega total, um sacrifício que revela o desejo profundo de intimidade com Deus. Mas será que todos que jejuam realmente estão experimentando essa transformação? Muitas vezes, as pessoas veem o jejum como uma obrigação ou uma forma de barganha com Deus. Acreditam que, se deixarem de comer por algumas horas, automaticamente serão mais espirituais ou receberão bênçãos. No entanto, a espiritualidade verdadeira não se resume a gestos vazios. O que realmente faz a diferença não é a privação em si, mas a motivação do coração. É preciso entender o jejum como um meio, e não como um fim em si mesmo. Se feito corretamente, o jejum pode transformar não apenas a vida espiritual, mas também a mentalidade e até as emoções. Ele fortalece a disciplina, ajuda a vencer tentações e abre espaço para uma escuta mais sensível à voz de Deus. No entanto, existe um erro fatal que muitas pessoas cometem ao jejuar e que pode anular completamente os benefícios dessa prática. Mas antes de falar sobre esse erro, é essencial compreender por que o jejum é tão poderoso na caminhada cristã. O jejum como um caminho para se aproximar de Deus. O jejum não é uma dieta espiritual, nem uma estratégia para chamar a atenção de Deus. Ele é, antes de tudo, um caminho para nos aproximarmos mais dele. Quando alguém decide jejuar, está dizendo, com ações e não apenas palavras, que deseja mais de Deus do que dos prazeres deste mundo. Essa entrega mostra que a fé não é apenas teoria, mas prática diária. O próprio Jesus jejuou por 40 dias antes de iniciar seu ministério, mostrando que essa disciplina tem um impacto direto na vida espiritual. Ao jejuar, a pessoa desvia seu foco do material para o espiritual. Em um mundo cheio de distrações, onde a ansiedade e a correria consomem a mente, parar para jejuar é como apertar um botão de pausa e dizer, Deus, Tu és mais importante que qualquer coisa na minha vida. Essa mudança de perspectiva não apenas fortalece a relação com Deus, mas também traz clareza para enfrentar desafios. O jejum é uma forma de realinhamento, onde a fé se torna prioridade. Muitos que jejuam relatam que sentem uma sensibilidade maior à presença de Deus. A oração se torna mais profunda, a mente mais focada e a alma mais leve. Isso acontece porque o jejum não se trata apenas de tirar algo da vida, mas de abrir espaço para algo maior. É como uma casa cheia de coisas velhas, só quando se remove o excesso é possível ver o que realmente importa. Da mesma forma, ao esvaziar-se do supérfluo, a pessoa se enche da presença divina. Mas há algo fundamental que precisa ser entendido: jejuar não significa apenas parar de comer. Existem aspectos que tornam o jejum uma prática eficaz e outros que podem transformá-lo em apenas um ritual vazio. Para que esse caminho de intimidade com Deus seja verdadeiro, é necessário compreender a intenção correta por trás do jejum. A intenção correta no jejum. Quando Jesus falou sobre o jejum no Evangelho de Mateus capítulo 6 versículo 16, ele fez um alerta sério: o jejum não deve ser usado para impressionar os outros. Na época, os fariseus jejuavam para parecer mais santos e receber elogios, mas Jesus deixou claro que quem jejuasse assim já teria sua recompensa, e essa recompensa era apenas a admiração dos homens, e não o favor de Deus. Ou seja, se o objetivo do jejum não for puro, ele perde completamente seu propósito. A intenção correta no jejum não está na quantidade de tempo sem comida ou na dificuldade enfrentada, mas no coração entregue a Deus. Se alguém jejua apenas para cumprir uma regra ou para mostrar espiritualidade, está fazendo isso de forma errada. O jejum verdadeiro é aquele que leva a um encontro mais profundo com Deus,
onde a pessoa se coloca em humildade diante dele e busca transformação. Não se trata de um ritual mecânico, mas de uma entrega sincera. Imagine uma pessoa que jejua, mas passa o tempo inteiro reclamando da fome ou se preocupando com o que vai comer depois. Isso não é jejum, é apenas uma pausa forçada na alimentação. O verdadeiro jejum é acompanhado de oração, arrependimento e reflexão. Ele não deve ser um fardo, mas um momento de renovação, onde o foco não está na privação, mas na presença de Deus. Quem jejua corretamente experimenta uma paz que não vem do esforço humano, mas da graça divina. Portanto, antes de iniciar um jejum, é importante se perguntar: por que estou fazendo isso? Se a resposta for para agradar aos outros ou cumprir um costume, talvez seja melhor repensar. O jejum deve ser algo entre a pessoa e Deus, um tempo de busca e crescimento espiritual. E falando em crescimento, diferentes tradições cristãs enxergam o jejum de formas variadas, e isso nos ajuda a entender ainda mais essa prática. Diferentes visões sobre o jejum. O jejum tem sido praticado ao longo da história por diversas tradições cristãs, cada uma com sua própria abordagem e entendimento sobre essa disciplina espiritual. Alguns o veem como um ato de purificação da alma, enquanto outros o encaram como uma forma de intercessão ou uma preparação para momentos importantes. A igreja primitiva, por exemplo, jejuava antes de tomar decisões cruciais, demonstrando que essa prática trazia clareza e discernimento espiritual. Dentro do catolicismo, o jejum frequentemente está ligado a períodos litúrgicos, como a Quaresma, em que os fiéis são chamados a refletir sobre sua fé e buscar uma vida mais alinhada com os princípios de Deus. Outras denominações cristãs podem incentivar jejuns individuais ou coletivos, com propósitos específicos, como fortalecimento na oração ou intercessão por algo maior. Essa diversidade de interpretações mostra que o jejum é uma ferramenta espiritual flexível, adaptável às necessidades de cada um. Apesar das diferentes abordagens, há um ponto em comum entre todas elas: o jejum não deve ser apenas um ritual externo, mas um ato de transformação interior. Ele não pode ser reduzido a uma simples tradição sem propósito, pois sua eficácia depende da intenção e da busca sincera pelo crescimento espiritual. Quando feito da forma correta, o jejum torna-se um verdadeiro sacrifício pessoal oferecido a Deus, um gesto de humildade e entrega. Seja qual for a perspectiva adotada, o importante é que o jejum leve à renovação espiritual e ao aprofundamento da relação com Deus. No entanto, além dessas diferentes interpretações, há um aspecto fundamental que torna o jejum uma prática transformadora para aqueles que o realizam com o coração voltado para Deus. O jejum como uma prática transformadora. O jejum tem um poder que vai além da abstinência física, ele é capaz de transformar a mente, o espírito e até o corpo. Quando alguém jejua, não está apenas abrindo mão de comida, mas aprendendo a controlar seus desejos e a fortalecer sua disciplina. Isso se reflete em todas as áreas da vida, pois a pessoa que consegue dominar a si mesma no jejum também desenvolve mais autocontrole em outros aspectos. Além disso, o jejum nos ensina sobre dependência de Deus. Em um mundo que oferece conforto e gratificação imediata, a experiência de abrir mão de algo essencial nos lembra que nossa suficiência vem do Senhor. É um exercício de fé, onde reconhecemos que não vivemos apenas de pão, mas da palavra de Deus, como ensinado por Jesus no Evangelho de Mateus capítulo 4 versículo 4. Outro ponto poderoso do jejum é a clareza espiritual que ele proporciona. Ao diminuir as distrações do mundo, a pessoa se torna mais sensível à voz de Deus e às suas próprias necessidades espirituais. Muitos relatam que, durante períodos de jejum, recebem respostas, direções e até mesmo revelações sobre suas vidas. É como se a interferência fosse reduzida, permitindo que a conexão com o divino fosse mais nítida. Essa prática também pode trazer uma renovação completa, restaurando não apenas a comunhão com Deus, mas também a percepção sobre o que realmente importa. No entanto, para entender melhor o impacto do jejum, basta olhar para a vida de grandes personagens bíblicos que utilizaram essa ferramenta espiritual em momentos cruciais. Exemplos bíblicos de jejum. A Bíblia está repleta de exemplos de homens e mulheres que jejuaram em busca de transformação, orientação e fortalecimento espiritual. Moisés, por exemplo, jejuou por 40 dias antes de receber as tábuas da lei no Monte Sinai.
Esse período foi essencial para sua comunhão com Deus e para a missão que ele teria de liderar o povo de Israel. Elias também jejuou quando fugia da perseguição de Jezabel. No livro de 1 Reis capítulo 19 versículo 8, vemos que ele caminhou 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe, sustentado apenas por aquilo que Deus lhe providenciou. Esse jejum foi um tempo de fortalecimento antes de um encontro transformador com o Senhor. No Novo Testamento, encontramos o exemplo de Jesus, que jejuou 40 dias no deserto antes de iniciar seu ministério. Esse período foi uma preparação intensa para os desafios que ele enfrentaria, mostrando que o jejum não era apenas uma disciplina espiritual, mas uma ferramenta poderosa para resistir às tentações e fortalecer a fé. Além desses, há inúmeros outros exemplos, como o jejum de Daniel, de Ana e dos apóstolos. Todos eles demonstram que o jejum não é um ato isolado, mas parte de uma vida de busca e entrega a Deus. No entanto, nem todo jejum agrada a Deus, pois há aqueles que são feitos com intenções erradas, e a Bíblia nos alerta sobre isso. O perigo de jejuar com motivos errados. Nem todo jejum é aceito por Deus. O profeta Isaías, no capítulo 58, nos mostra que há jejuns vazios, feitos apenas por costume ou por orgulho. O povo de Israel jejuava, mas continuava praticando injustiça e oprimindo os necessitados, e Deus rejeitou esse tipo de sacrifício. O verdadeiro jejum precisa vir acompanhado de mudança de atitude e arrependimento sincero. Outro grande erro é jejuar para receber a aprovação dos outros. No Evangelho de Mateus capítulo 6 versículo 16, Jesus criticou aqueles que jejuavam apenas para se exibir, dizendo que já haviam recebido sua recompensa, a admiração dos homens, mas não a de Deus. O jejum deve ser um ato íntimo, não um espetáculo para impressionar os outros. Há também aqueles que usam o jejum como uma tentativa de barganha com Deus, como se o simples fato de se abster de algo garantisse bênçãos automáticas. Mas Deus não se impressiona com sacrifícios mecânicos. Ele deseja um coração quebrantado e uma fé genuína. O jejum não é uma moeda de troca, mas um meio de nos aproximarmos mais de Deus. Por isso, ao jejuar, é essencial fazer uma autoavaliação e verificar qual é a real intenção por trás desse ato. E uma das maneiras mais eficazes de tornar o jejum significativo é combiná-lo com oração e arrependimento, pois essas três práticas andam juntas na vida cristã. A relação entre jejum, oração e arrependimento. O jejum não deve ser feito isoladamente. Ele precisa estar ligado à oração, pois sem esse diálogo com Deus, a abstinência se torna apenas um esforço físico sem sentido espiritual. Sempre que alguém jejuava na Bíblia, fazia isso acompanhado de oração, buscando direção e força do Senhor. O arrependimento também é um elemento essencial no jejum. No livro de Joel capítulo 2 versículo 12, Deus chama seu povo ao arrependimento dizendo: "Convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, pranto e lamento." O jejum deve ser um tempo de reflexão e transformação, onde se busca um coração puro diante de Deus. Além disso, o jejum fortalece a oração, tornando-a mais intensa e direcionada. Quando a pessoa jejua, ela se torna mais sensível às necessidades espirituais, o que a leva a orar com mais fervor. É um tempo em que a mente se esvazia das preocupações do dia a dia para focar totalmente em Deus. Essa prática era muito comum na igreja primitiva, onde os apóstolos jejuavam antes de tomar grandes decisões. Eles entendiam que a combinação de jejum e oração trazia clareza e discernimento. E se funcionava para eles, por que não funcionaria para nós? Vamos entender melhor como o jejum era visto e praticado nos primeiros anos do cristianismo. O jejum na igreja primitiva. Desde os primeiros séculos do cristianismo, o jejum sempre foi uma prática essencial entre os seguidores de Jesus. A igreja primitiva entendia que o jejum não era apenas uma demonstração de piedade, mas um meio poderoso de buscar a Deus em momentos decisivos. No livro de Atos dos Apóstolos capítulo 13 versículos 2 e 3, vemos que os discípulos jejuaram e oraram antes de enviar Barnabé e Saulo para a missão. Isso mostra que eles não tomavam decisões importantes sem antes buscar direção espiritual. O jejum também estava associado à preparação para receber dons espirituais e fortalecer a comunidade na fé.
Os primeiros cristãos não jejuavam apenas individualmente, mas muitas vezes como igreja, mostrando que essa prática não era apenas um compromisso pessoal, mas um ato coletivo de consagração. Essa unidade em jejum e oração fortalecia a fé da comunidade e promovia uma conexão mais profunda com Deus. Além disso, o jejum era frequentemente ligado à intercessão. Quando alguém estava enfrentando dificuldades ou precisava de livramento, a comunidade se unia em jejum para interceder por essa causa. Isso reforça o poder do jejum quando feito em conjunto, com um propósito específico e sincero. A igreja primitiva não via o jejum como um fardo, mas como uma oportunidade de buscar intimidade com Deus e receber orientação divina. Com o passar do tempo, o jejum continuou sendo valorizado em diversas tradições cristãs, mas muitas pessoas não sabem como aplicá-lo corretamente. Para que ele tenha um impacto real, é essencial conhecer algumas práticas que tornam o jejum mais eficaz e espiritualmente transformador. Dicas para um jejum espiritual eficaz. Muitas pessoas querem jejuar, mas não sabem por onde começar. Uma dica importante é iniciar com jejuns curtos, como abrir mão de uma refeição ou jejuar por algumas horas. Isso permite que o corpo e a mente se acostumem à prática, evitando que o jejum se torne um sacrifício insustentável. O mais importante não é o tempo de abstinência, mas a intenção do coração e o foco na busca por Deus. Outra dica fundamental é combinar o jejum com momentos de oração e leitura da Bíblia. O jejum não deve ser apenas uma privação física, mas um tempo separado para meditar na palavra de Deus e fortalecer a espiritualidade. Se possível, escolha um versículo para refletir durante o jejum e ore pedindo discernimento e transformação espiritual. Essa prática ajudará a manter o propósito do jejum alinhado com o desejo de crescer na fé. Evitar distrações também é essencial. Durante o jejum, é importante minimizar influências externas que possam desviar o foco. Muitas vezes, as pessoas jejuam, mas continuam presas ao celular, à televisão ou a outras atividades que tiram sua atenção de Deus. O ideal é reservar um tempo para silêncio e introspecção, permitindo que a mente e o espírito se conectem verdadeiramente com o propósito do jejum. Por fim, é necessário ter um plano para encerrar o jejum de maneira correta. Muitas pessoas terminam o jejum e voltam imediatamente às suas rotinas sem refletir sobre o que aprenderam. Ao finalizar um jejum, é importante orar, agradecer a Deus e avaliar o impacto dessa experiência na vida espiritual. Quando o jejum é feito da forma certa, ele se torna um caminho poderoso para o crescimento na fé e para uma transformação real na relação com Deus. O jejum como um caminho para crescimento espiritual. O jejum não é apenas uma prática isolada, mas um estilo de vida que leva a um crescimento espiritual constante. Quando alguém aprende a jejuar regularmente, percebe que essa disciplina fortalece a fé, torna a oração mais intensa e proporciona uma conexão mais profunda com Deus. Com o tempo, o jejum deixa de ser um desafio e se torna uma ferramenta poderosa para desenvolver uma espiritualidade mais sólida. Além de fortalecer a relação com Deus, o jejum ajuda a pessoa a reconhecer suas próprias fraquezas e dependência divina. Ao abrir mão de algo essencial, como a comida, a pessoa percebe que sua verdadeira força vem do Senhor e não de suas próprias capacidades. Esse entendimento traz humildade e ensina a confiar mais na provisão de Deus do que em qualquer outra coisa. Outro benefício do jejum é que ele prepara o coração para receber revelações espirituais. Muitos personagens bíblicos receberam direção e discernimento enquanto jejuavam. Quando a mente está livre das preocupações mundanas, a voz de Deus se torna mais clara. Por isso, muitos cristãos utilizam o jejum como um meio de buscar respostas e orientação divina para suas vidas. O crescimento espiritual promovido pelo jejum não acontece apenas durante o período de abstinência, mas também nos dias seguintes, quando a pessoa percebe mudanças na sua forma de pensar, sentir e agir. Mas agora vem a grande questão: sabendo de tudo isso, o que impede tantas pessoas de jejuar? E mais importante, como dar o primeiro passo para tornar essa prática uma realidade na vida espiritual? Agora que você compreendeu o verdadeiro significado do jejum e como ele pode transformar sua vida, a pergunta que fica é: você está disposto a dar o primeiro passo? Muitas vezes, a maior barreira para o jejum não é a fome, mas a falta de um compromisso real com Deus. No entanto, como qualquer disciplina espiritual,
o jejum se torna mais fácil quando se começa com pequenas atitudes e constância. Se você nunca jejuou antes, comece com algo simples. Escolha um dia e dedique algumas horas ao jejum, usando esse tempo para oração e leitura da Bíblia. Se já tem experiência, desafie-se a ir um pouco além, mantendo o foco no crescimento espiritual independentemente da duração. O que realmente importa é a sinceridade do coração e o desejo de se aproximar mais de Deus. Além de jejuar individualmente, considere envolver outras pessoas nessa jornada espiritual. Você pode convidar amigos, familiares ou membros da sua comunidade para jejuar juntos por uma causa específica. O jejum coletivo fortalece ainda mais a fé e cria um ambiente de intercessão e unidade entre os cristãos. Deus honra aqueles que se unem em oração e busca sincera. Se este conteúdo te ajudou, não guarde esse conhecimento só para você. Curta este vídeo, compartilhe com outras pessoas e se inscreva no canal para continuar aprendendo sobre como fortalecer sua vida espiritual. Que Deus te abençoe nessa jornada de fé e transformação. Agora, é hora de agir.